Palmeiras está colando no Botafogo. Colando é modo de dizer, né? Palmeiras é o único clube que consegue diminuir a vantagem do Botafogo de uma forma assim regular, né? A coisa de 2, 3 semanas atrás, o Mauro César fez um levantamento dizendo: Palmeiras é o único que diminuiu a vantagem para o Botafogo, mas em 6 partidas diminuiu só 1 ponto. Agora não, agora diminuiu para valer, está a 7 pontos. Só que teve isso aí, PVC. O Breno Lopes fez o gol no último minuto, ele tinha entrado na parte final do jogo, e aí 2 lances seguidos, ele caindo ali como ponta, ele não conseguiu cruzar, ele errou o cruzamento, e o outro é, só deu para perceber que era um cruzamento, que seria um cruzamento no replay, porque pareceu uma finalização de tão mal que ele pegou na bola, ela foi direto para a linha de fundo. Quem estava no estádio havia notado uma impaciência da torcida do Palmeiras com o time, que já tinha tido reclamação em cima do Arthur quando ele errou uma jogada, mas o Breno Lopes pegou pilha. E pegou pilha por quê? Porque ele foi duramente atacado nas redes sociais depois de perder um gol contra o Corinthians. Para ajudar a gente nessa história, vamos pôr aqui na roda o Flávio Latifi, o setorista do UOL que cuida do Palmeiras e que tem um dos topetes mais lindos do jornalismo brasileiro, Roberto Eliminado. Fala, Flávio, tudo bem? E aí, pessoal, PVC, Thiagão, tudo bem com vocês? Pois é, eu era um dos guerreiros que estava lá no Allianz Parque sexta-feira às 9h30 e acompanhei o jogo. Esse caso do Breno Lopes, ele meio que escondeu a péssima partida que o Palmeiras fez, né? A gente não debateu o jogo péssimo que o Palmeiras fez, muito limitado, previsível, e focou só no Breno Lopes. O Breno Lopes quebrou um galho. E realmente, Thiagão, foi exatamente isso que você falou. O Breno Lopes, ele entrou já com essa marca, né, de ter perdido o gol contra o Corinthians, um gol que poderia deixar o Palmeiras ainda mais próximo do Botafogo. E toda vez que ele tentava alguma coisa, ele recebia a vaia. Independente do que fazia, se tocava de lado, se tocava para trás, tudo que ele fazia era vaiado de forma bem forte. E isso não é uma novidade para o Palmeiras. Eu acho que esse caso do Breno Lopes, ele tem algumas camadas. E em uma delas é o comportamento da torcida do Palmeiras quando joga em casa e o resultado não é o esperado. O Breno Lopes não é o primeiro jogador que recebe muitas críticas e vai da torcida do Palmeiras, e a gente pode pontuar aqui outros nomes, o Atuesta, o Jailson, o Bruno Tabata, o Rafael Navarro, que inclusive 3 desses já não estão mais no Palmeiras porque não aguentaram a pressão da torcida pela falta de desempenho. E foi isso, a gente ficou ali esperando o Breno Lopes aparecer para falar. Ele não falou, mas todo mundo que falou passou a mão na cabeça dele, saiu em defesa do atleta, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se ele vai falar, se vai ficar por isso mesmo. O Palmeiras disse que o caso está encerrado, então é complicado, né? Então, eu posso dar meu depoimento? Assim, eu não estava na sexta-feira, como estava o Flávio, mas o que eu percebo muitas vezes, a torcida do Palmeiras melhorou muito. E a gente vai ter o caso do Luiz Adriano, que é a grande exceção dos últimos anos. O Luiz Adriano tinha uma situação semelhante a essa do Breno Lopes, e o Luiz Adriano, além de tudo, virava para a torcida e chegou a bater boca com o torcedor, o que foi piorando a situação até que chegou o momento dele sair. O Breno Lopes teve questões pessoais nos lugares onde ele morou, falava-se de festas e tudo mais. Isso parou, ele mudou de apartamento, ele passou a estar namorando ou estar casado, enfim, isso é uma questão dele. O que eu percebo no Allianz Parque é que o jogador que mais cria impaciência da torcida é o Breno Lopes. Estou falando não de sexta-feira, estou falando de um modo geral. O Breno Lopes entra, toca na bola, tem algum bochicho do lado, não do lado da mancha, não do lado do uniformizado. Não é turma de amendoim. Tem muito menos casca de amendoim hoje do que quando o Filipão reclamava da casca de amendoim. A torcida canta o tempo inteiro, incentiva o tempo inteiro e protesta quando acaba o jogo. É uma mudança de comportamento da torcida do Palmeiras, na minha opinião. Mas o Breno é o jogador que sempre houve um protestozinho.
E aí isso explodiu com o gol perdido no finalzinho do jogo contra o Corinthians. Na madrugada de sexta para sábado, eu assisti ao jogo, não no estádio, mas estava num compromisso. Quando fui conseguir escrever foi mais tarde e já estava tudo consolidado, foi mais fácil organizar pensamento para escrever um texto, lembrando de outros heróis improváveis. As pessoas dizem assim, o Davidson foi um herói improvável do Palmeiras na Libertadores. Na véspera da final da Libertadores de 2021, eu estava no Seleção Sport TV e eu disse, acho que o Davidson pode ser se tiver um gol do Palmeiras, pode ser do Davidson. Então eu não considero o Davidson um herói improvável porque ele tinha feito gol no jogo anterior e eu achei que podia ser um autor de gol porque tinha feito gol na última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. O Breno Lopes é um herói improvável. Improváveis. Eu lembro sempre do maestro Mário Albanese, que hoje tem 91 anos, que ocupava uma cadeira inexplicável nas tribunas de imprensa do Parque Antártica nos anos 90. E toda vez que entrava em campo o Maurílio, ele falava, lembrem-se do Lula, porque o Lula era um ponta direito odiado pela torcida em 1947, que num clássico contra o São Paulo fez 3 gols de falta, e o Palmeiras ganhou 4-3, e um pouco à frente foi campeão paulista contra o São Paulo, que era bicampeão. São Paulo do Leônidas. E ele fala, lembrem-se do Lula. Então veio o jogo da morte do Senna, Palmeiras 3, São Paulo 2, que o Maurílio entra em campo, o Maurílio que a torcida muitas vezes protestava, a torcida, o Vanderlei Luxemburgo coloca o Maurílio no lugar do Cláudio, e a torcida chama o Vanderlei de burro, gol! Porque na primeira bola, bate o escanteio, o Maurílio chuta de fora da área e faz o gol. E depois disso, o herói improvável Betinho, que foi o autor do gol da Copa do Brasil de 2012. O Breno Lopes é um caso muito parecido. A torcida não gosta, mas ele tem um valor histórico, como o Lula, como o Maurílio, como o Betinho. Ele tem um valor histórico, tem uma camisa comercializada, que tem a imagem do Breno Lopes cabeceando e a inscrição 98 minutos e 28 segundos, por causa do gol no minuto 98 e 28 segundos passados depois dos 53 do segundo tempo. Você sabe que essa daí do Maurílio eu tava no estádio, né? E ele fez o gol porque o Valber abandona a marcação e literalmente quebra a cara do Antônio Carlos com um soco. E o Antônio Carlos deixa, inclusive, de ir para a Copa. Ele estava cotado para ir para a Copa de 94. E ele ainda sofreu a falta que o Evair bateu e fez o gol da virada. O Maurílio foi responsável pelo lance dos 2 gols. Ô Flávio, o que há de apuração? Porque a hora que acabou o jogo, o Abel foi na direção da torcida, né? Claramente o Abel percebeu que o Breno tinha pisado na bola e foi lá na torcida. O que você tem de apuração? Abalou, não abalou em nada, já jogaram para debaixo do tapete, vão fazer a stop e não entrar mais no assunto? Como é que vai ser agora a postura do Palmeiras com o Breno Lopes? Pois é, quando o Breno Lopes faz o gol, quando o Breno Lopes faz um gol, e que ele conhece. Você está me ouvindo, né, Thiago? Enquanto o Latifi não. Eu estou ouvindo, o Flávio deu uma travada. Volta a falar tudo de novo. Quando o Breno faz o gol, agora sim. Beleza. Quando o Breno faz o gol e começa a correr na direção da torcida da Mancha Verde, né? Alguns jogadores do Palmeiras começaram a perceber o que estava acontecendo e o Everton sai do gol, correndo na direção do jogador, o Luan sai do gol, porque eles perceberam que era algo acima do tom e que poderia prejudicar o Breno. E aí, depois do jogo, o Abel vai até a Mancha, né, pede desculpa, e foi o que eu falei. A expectativa na zona mista, eu acho que esse caso foi muito mal conduzido por todas as partes envolvidas. Tanto o Breno, que eu acho que deveria, na zona mista, né, ir lá e pedir uma desculpa, ou até mesmo depois do jogo, faz uma publicação na rede social, talvez a gente nem estaria falando sobre esse caso hoje, mas como o Palmeiras tomou a atitude de blindar o jogador, né, após o jogo, muito se falou que o Breno estava muito abalado, né, viu que tinha feito besteira, só que ele teve uma longa conversa com o Abel tranquilizou o jogador. Os jogadores que falaram após o jogo, que é o caso do Everton e do Veiga, também saíram em defesa do atleta, falando que ele era muito de grupo, muito importante, e é o que o Palmeiras acredita também. O Breno é um jogador decisivo, tem uma estatística que ele já, com esse gol contra o Goiás, é o 8º gol que ele faz depois dos 90 minutos. Ele é o rei dos acréscimos, e isso faz com que ele tenha um prestígio com o Abel. Eu não sei se vocês vão lembrar, há um tempo atrás,
o Abel chegou a dizer que o Breno era um dos jogadores mais injustiçados dentro do Palmeiras, porque ele era o jogador que mais criava oportunidade, que mais gerava jogo e era o que menos tinha tempo em campo. E não é a gente que está falando isso, o Abel Ferreira falou em coletiva. E ontem, né, a gente, nas redes sociais, disseram que o Breno Lopes ia na quadra da Mancha hoje pedir desculpa. Antes de eu entrar no ar, eu liguei para o Jorge, que é o presidente da Mancha Verde. Ele realmente confirmou que o Breno, pessoas próximas ao Breno Lopes fizeram contatos com alguns cabeças da Mancha, informando que ele iria pedir desculpa. A informação de sábado era de que isso era caso encerrado, o Breno não iria se pronunciar e tal, tudo certo. Conversando com o Jorge, ele afirma que provavelmente nos próximos dias ou até hoje pode pintar um pedido de desculpa do jogador, porque historicamente quem arruma briga com a torcida do Palmeiras não segue no clube. Então imagino que essa história deve ter um desfecho aí em breve. Eu recebi uma informação também, assim, até conversei com o Flávio no fim de semana, conversei com o Rodrigo Digão, que é o editor responsável por cobrir o Palmeiras aqui no UOL, sob a chefia de Bruno Conde Doro, gerência do Zé Ricardo e a direção geral do Murilo Garavello, que a vontade do Breno era pedir desculpa logo. E que o Palmeiras falou, deu uma segurada. Não precisa pedir desculpa, a gente resolve isso internamente. Poderia ter pesado aí o não ser um clima de mar de rosas entre a organizada e a presidente do clube, mas eu não tenho essa informação concretizada. Então a diretoria do Palmeiras entendia que não precisava disso tudo. Agora, ele postou um vídeo do pai dele também, né, Flávio? Então, a gente estava lá no Allianz Parque, né, e eu e outros colegas jornalistas perguntando, será que vai sair hoje? O que vai acontecer? E aí era por volta das 3 da manhã, surgiu a primeira publicação do Breno Lopes no Instagram, e ele repostou um story do pai dele, o pai dele gravando a televisão, e o pai dele dizia, fala dele agora, reclama dele agora, fala dele aí, torcida, comprando o próprio discurso do filho, e também não ajudou em nada, né, porque se você está sendo criticado pelo que você fez e você vai e reposta algo que é o seu pai ainda fortificando o seu discurso, né? É complicado. Mas. A gente entende, mas a gente perdoa o pai, né, PVC? Fala aí. Alguém fala mal alguém fala mal da sua filha, você reage como, PVC? Por mais que, sabe, a sua filha não, sei lá, ela perde um gol jogando bola. Sua filha que você sabe com que perna que ela chuta. Ela perde um gol, alguém fala, pelo amor de Deus, segura o PVC. O problema é que o Breno depois reposta, né? Porque aí esquece esse assunto. Se você ou você pede desculpas, como disse o Latifi, ou você esquece o assunto e espera o tempo cicatrizar. Não foi uma coisa nem outra, porque aí você reposta o que o pai postou em carinho com o pai, mas isso põe mais lenha na fogueira. Eu acho que está razoavelmente resolvido diante do tamanho que podia ter ficado. Agora tem que ver o próximo jogo no Allianz Parque para entender o que vai acontecer. Se ele meter gol, tá tudo bem, né, Flávio? Se ele meter gol, o pessoal se acalma. Então, a gente tem que ver também a postura do Abel em relação a esse caso, né? Normalmente, quando um jogador ele pisa na bola ou não tem uma grande atuação, perde gol importante, o Abel tem costume de dar uma escanteada. Não sei se vocês se recordam, mas o Flaco Lopes ele foi titular na semifinal contra o Atlético Paranaense na Libertadores do ano passado. Ele perdeu um gol nos minutos iniciais e depois nunca mais voltou. Demorou, se não me engano, 26 jogos para ele voltar a jogar. Só que é aquilo, né? O Breno é um jogador muito querido e ele é muito utilizado, mesmo com pouco tempo em campo, né? Entrando nos minutos finais. Todo mundo tem uma admiração pelo Breno, ele é um jogador muito querido pelo grupo. O Veiga falou disso, tem a entrevista dele na Zona Mista no nosso canal no YouTube. Então, provavelmente, eu acho que a torcida do Palmeiras não vai perdoar o Breno Lopes, mesmo com pedido de desculpa, e no próximo jogo no Allianz, vamos ver, mas toda vez que ele pegar na bola, se ele entrar, a torcida do Palmeiras vai chiar bastante. Obrigado, Flávio.
Olha, eu vou te falar, hein, o Veiga também disse que o Jailson era o melhor volante com que ele já tinha jogado na vida. Então o Veiga é um cara bom de grupo, né? Ele elogia os amigos, né? E a coisa que me pega, PVC, que eu fico pensando é o seguinte: se o Abel acha que o Breno tem poucos minutos em campo, quem pode pôr mais o Breno em campo? Eu não entendo, pô. Mas o Breno não sai do grupo, porque o Breno é o jogador que ele precisa, porque oferece marcação e gol. Ele não é um titular. Ele tem poucos minutos porque ele ajuda pouco no tempo que ele fica muito tempo. Mas ele, quando precisa, entra e fecha o espaço. Ele fecha. E ele entrega gol. Por isso que ele não foi embora. Enfim, me parece que o caso vai ficar bem resolvido. Mas não dá para ter certeza, só ver no próximo jogo. Só para acrescentar, o que eu acho que pode prejudicar o Breno Lopes é a ascensão dos jovens, né? Porque o Kevin ele foi utilizado, né? No jogo contra o Goiás, entrou muito bem. O jogo do Palmeiras contra o Goiás faltou individualidade, e quando o Kevin entrou, ele era aquele jogador do improviso, né? Que tentava algo novo. Então pode ser que o Abel deixe de utilizar um pouco o Breno Lopes, talvez deixe ele para os jogos fora de casa, né, onde a torcida do Palmeiras não é a maioria, às vezes entrando no segundo tempo quando o resultado já está garantido, mas os jovens estão correspondendo, né, tem o Luiz Guilherme voltando de lesão agora, tem o Kevin, então vamos ver o que vai ser do Breno Lopes para o futuro. Beleza, Latifi. O André Lucena tá me lembrando aqui que até de lateral direito o Breno já jogou, jogador de grupo. Valeu, Flávio, a gente espera mais notícias. Aliás, a gente não podia falar mais notícias antigamente, que as pessoas confundiam com notícias ruins. Acho que não tem mais essa confusão, né? Valeu, Latifi. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana para vocês.